não tem para ninguém. Então, vou chamar aqui para fazer a apresentação do case a Ana Cristina Dalber, assistente social, e o Luciano Rodrigues Gaspari, a Ana e o Gaspari integram a nossa diretoria de regulação fundiária, nosso escritório de regulação fundiária. Eles vão falar sobre contratações de URB e o papel estratégico do trabalho social. Uma abordagem transversal para a regularização fundiária urbana. Tudo com vocês, queridos. Então, boa tarde a todos. Eu sou Ana Cristina, sou assistente social, sou servidora de carreira do município de Porto Alegre há 23 anos, com muito orgulho. Também sou mediadora da Câmara de Mediação e Conciliação da Prefeitura de Porto Alegre, da PGM. Boa tarde, então, pessoal. Sou Luciano, sou engenheiro civil. Trabalho há aproximadamente 10 anos com regularização fundiária aqui no município. Fui discípulo aqui da Valesca, da Simone, do Luciano Varela. Então, tive bons professores aqui, continuo sempre aprendendo com eles. A nossa apresentação aqui hoje tem o enfoque de mostrar, apesar de ser engenheiro, a importância do trabalho social no processo de regularização fundiária. Porque eu, engenheiro, vou falar porque a gente teve experiências no começo das nossas contratações de não ter o trabalho social incluído, e a gente teve algumas dificuldades. Daí a gente vai apontar agora aqui nessa apresentação. A gente fica muito feliz, eu como assistente social, de ver o trabalho social tão presente aqui. A gente já viu relatos da Prefeitura de Sapiranga ontem, da Prefeitura de Gramado, agora a Prefeitura também de Caxias do Sul, exaltando o trabalho social. A gente fica muito feliz. A gente, como assistente social, quer assegurar os direitos, e a regulação fundiária é assegurar o direito dos moradores. Então, as nossas contratações aqui no município, a gente começou e hoje ainda a gente faz através de pregão eletrônico. Como é que chega o financiamento dessas recursos aqui no município? Elas chegam através de emendas de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, convênios com o Estado, o governo federal, e também recursos provenientes do orçamento participativo, que é a nossa ferramenta de planejamento aqui no município de Porto Alegre, junto com os moradores. Aí o que acontece? Muitas vezes esse recurso já vem fechado para regularizar alguma área. Então a gente tem alguma limitação financeira. E no começo, a gente entendia, não, beleza, só dá para contratar topografia, vamos fazer a topografia. Dá para contratar topografia e projeto, vamos fazer a topografia e projeto. Então a gente começou por ali, uma por limitação de recurso e outra por entender que a gente poderia fazer em etapas separadas. Como muitas pessoas aqui já falaram, quando a gente faz em etapas separadas, o que acontece? Às vezes a gente faz a topografia no momento e até conseguir fazer o projeto leva alguns anos. E esses alguns anos para as nossas comunidades, para a realidade, os loteamentos irregulares, principalmente interesse social, que são muito dinâmicos. Quando a gente vai fazer o projeto, já está tudo diferente. Aí tem que fazer um novo projeto, tem que voltar atrás, correr atrás de quem fez o projeto, modificar e reaprovar esse projeto. Aí, na medida que passou do tempo, a gente foi tentando complementar. Vamos, sobrou um pouquinho de recurso, vamos incluir o cadastro social, e pelo menos a gente faz as 3 etapas principais, do restante, parte de validação a gente faz dentro do município. Então, a gente começou a incluir o cadastro social. Só que mesmo assim, a gente fazia topografia, o projeto, sem um acompanhamento mais direto, de assistente social e de equipe que tem essa afinidade, essa capacidade de dialogar melhor com a comunidade, de interpretar suas necessidades e de passar para eles a importância da participação no processo. Claro que a gente sempre fez reunião com a comunidade, sempre mostrou a topografia, mas era que engenheiro, arquiteto, falando que não tem o mesmo diálogo, a mesma validação do que tem um pessoal que estudou para isso, tem essa finalidade. E agora a gente está buscando contratar todas as etapas da organização fundiária e ter um trabalho social que começa com o trabalho social,
na identificação das lideranças, na mobilização da comunidade, acompanha a topografia para que o Popó e sua equipe tenha acesso, né, mais facilitado aos terrenos, e tem toda a discussão em todas as etapas para que chegar no final a gente não tenha discordância na hora de assinar a declaração de eu concordo com a metragem do Gauarte. Bom, então a realidade do município de Porto Alegre, né, ao contrário de algumas cidades de menor porte, a gente está bem presente em questão da terceirização, né, do nosso trabalho. No escritório a gente tem uma equipe própria, a Simone é a nossa coordenadora, tem assistente social, que sou eu, tem engenheiro, arquitetos, administradores, tem a nossa equipe de campo. É uma equipe bem completa, mas a gente tem a necessidade então, de terceirizar, haja vista a grande demanda de trabalho. Então, como o Luciano falou, a gente deu início a esse projeto no início, na entrada da comunidade, já entrar no início, quando entra com a topografia, já tem equipe de trabalho social para acompanhar a comunidade desde o início do trabalho. Então, a gente faz aqui algumas fotos, alguns exemplos aqui da nossa mobilização comunitária, que o primeiro dia que a gente já entra na comunidade, já entra com a equipe de topografia, com toda a equipe de trabalho social, com arquitetos, com os urbanistas. Então, a gente faz uma escuta qualificada da comunidade, a gente faz um diagnóstico social, a gente também maneja os conflitos que, porventura, tem nessa comunidade. Então, a gente faz todo o acompanhamento, né? Desde o início da topografia, na discussão do projeto também, que tem um exemplo, né? A gente desde o início entrou a topografia, entrou o trabalho social também. Esse é o nosso desejo aí para as próximas contratações. Isso facilita, né? Então, acesso à comunidade, o acesso às áreas, o acesso às residências, né? Se precisar entrar nos lotes, o trabalho social está fazendo esse diálogo com a comunidade, explicando também, principalmente, né, o que é a regularização fundiária, né? São termos tão jurídicos que está tão longe da realidade das pessoas, né? A gente trabalha com REURB-S, com pessoas de baixa renda, então a gente chega lá com uma linguagem formal, isso é inacessível para eles, né? Então a gente faz esse meio de campo, né, entre esses termos mais formais para uma escuta mais ativa da comunidade, também uma tradução disso, tá? Então a gente faz a identificação dos moradores, das áreas de conflito que tem na comunidade, os pontos críticos, né, o que a comunidade tem para oferecer, quais são os problemas da comunidade também. A transversalidade, então, do trabalho de REURB, né? Então, a gente está presente em todas as etapas. Aqui um exemplo, né, a gente ajudando a comunidade, então, na tradução dos projetos urbanísticos, né, para que haja um entendimento do que é esse projeto urbanístico, porque para a comunidade muitas vezes é um palavrão, né? Então, e também a gente auxilia na construção coletiva do projeto, né, do projeto urbanístico junto da comunidade. Fazendo interlocução, a gente faz reuniões com a comunidade, a gente apresenta, juntamente com a equipe dos arquitetos, do pessoal da topografia, a gente apresenta, faz a tradução para a comunidade, valida principalmente, né, a validação do projeto com a comunidade, para que ele seja mais adequado à realidade das famílias. Mais um pouquinho do nosso trabalho, então a gente faz reuniões comunitárias, com pequenos grupos, com grandes grupos, se for necessário. E com a terceirização do trabalho, a gente consegue, então, ampliar a nossa capacidade operacional do escritório, né, atingindo mais comunidades, tendo agilidade na execução com a equipe especializada, reuniões, oficinas e escutas públicas. Então, os benefícios da atuação integrada, né? Projetos mais realistas, né? Projetos urbanísticos mais realistas, participativos e bem aceitos pela comunidade, redução de conflitos, né, entre os moradores e com o poder público também, legitimidade e engajamento social das pessoas, porque elas estão sabendo o que está acontecendo, né? A gente vai de casa em casa, conversa com todos os moradores, explica a regularização fundiária, para que a pessoa também... A gente viu que com isso a adesão das famílias é muito maior também, né? Ontem a prefeitura aqui de Sapiranga, se não me engano, falou que houve muita troca da equipe e isso dificultou no engajamento, né, das famílias.
Então a gente procura estabelecer uma relação de confiança com a comunidade, né, com os técnicos sociais, através da proximidade, para que isso haja um maior engajamento. A gente teve bons resultados com essa maior proximidade do trabalho social. Agora que a gente vai entrar nos exemplos, né, nos casos vivenciados por nós aqui no município. Aqui tem 2 casos que a gente contratou topografia e projeto antes de fazer a coleta social. Aí, após a finalização, então, a aprovação desse projeto na comissão aqui do município. O caso do Dom Pedro, a gente fez com a equipe própria do município a coleta do documento. E no Parque das Laranjeiras foi através de uma contratação. Tá? Independente de ser feito no município ou com a empresa, o que nós nos deparamos aqui? Que por não ter feito um trabalho de mobilização adequado da comunidade, né? Até por não ter uma equipe social envolvida desde o começo, né? Por mais que aqui essas 2 comunidades sejam comunidades organizadas, com uma liderança bem definida, a gente sabe a dificuldade das pessoas acreditarem no processo e de dispor um tempo deles para ir nas reuniões que a gente faz, discutir, querer saber como é que está, né, acompanhar todo o processo. Então, durante a topografia, o projeto a gente não teve nenhum problema. Aí o que aconteceu na parte de coleta, chegava lá com a documentação, né, com as declarações para o morador assinar. Então, peraí, essas medidas estão erradas. Não bate com o que eu entendo que eu tenho direito. Aí veio toda aquela discussão. Em alguns casos eles estavam corretos, houve alguma falha, né? Às vezes até porque era um remembramento, ou um desmembramento do lote, que a topografia realmente não tinha como identificar sem o morador estar falando. Então a gente teve que voltar atrás, fazer uma modificação do projeto, fazer uma nova declaração, o morador assinar, e aí dar sequência. Tá? Um exemplo que não está aqui, ainda estou vendo ali as empresas sociais que trabalhou, inclusive o Parque Laranjeiras, e também ali na chácara do Banco. Esse é mais interessante, a gente não botou aqui, porque se a gente fez só um cadastro social, já tinha um projeto aprovado, em 2012, se não me engano. Você tem uma ideia, em 2012 a gente fez o cadastro em 2022. Quando a empresa entrou lá, uma loucura, né? Um monte de lote diferente. Aí a gente foi, eu e o Luciano, fomos lá, né, Luciano, com o arquiteto responsável, que era da prefeitura, levantamos novamente, manualmente, e modifiquei. Estamos até hoje batalhando para aprovar essa modificação de projeto no município. E tem um outro caso, que esse aqui é um mais recente, que nós contratamos o cadastro social, porém não o trabalho social desde o começo. E a gente teve um problema bem complicado nessa área, que tinha uma divisão de lideranças. A Pitinga, exatamente. Desde o começo a gente teve dificuldade de mobilização. Na primeira reunião que a gente tentou fazer para apresentar os serviços e apresentar a empresa que ia executar, tinha 5, 6 moradores apenas. Tanto que a gente resolveu pegar e andar com o carro nas ruas e começar a parar as pessoas e conversar com eles. Tentamos identificar algumas lideranças, fizemos mais uma reunião lá, onde a gente teve uma adesão de boa até, 100 moradores, mas porém a área tem em torno de 400 lotes. Ainda a gente estava longe do ideal. Mas igual a gente conseguiu concluir a topografia e conseguimos fazer o projeto turístico. Então o que acontece? Na parte do cadastro social, que é a parte que a gente precisa de um envolvimento maior dos moradores, o que aconteceu? A gente conseguiu nem 50% da coleta de documentação. Aí que a gente descobriu que tinha uma divisão de lideranças ali, que a associação em algum momento se partiu. Né? Então tinha todo um movimento, uma desconfiança que levou uma boa parte dos moradores a não participarem do processo. E aí a gente foi identificar isso. Né? Infelizmente, ali no final, vamos ter que voltar agora, né, para fazer a nova coleta. E provavelmente, se a gente tivesse começado desde o princípio, com aquela caminhada, com a comunidade identificando lideranças, conversando com eles, é um trabalho que é mais afim do pessoal da assistência social, do sociólogo, provavelmente teríamos identificado e poderíamos ter corrigido todo esse processo.
Bom, esse é um caso, então, da Cooperativa Habitacional João Goulart, né? É uma cooperativa de baixa renda, onde eles adquiriram a área. Então, a gente pôde fazer um projeto de trabalho mais específico, onde a gente deu, inclusive, uma assessoria sobre cooperativismo para os moradores, né? Então, era o presidente. Na negociação, formaram uma cooperativa e compraram a área. Exatamente. E aí veio para nós, então, trabalhar a regularização. Exatamente. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho mais específico com eles, né? Fazendo dando um curso, então, em relação à formação de cooperativa, o funcionamento da cooperativa, né? Os aspectos legais, jurídicos, econômicos, né? Sobre uma cooperativa. Hoje eles quitaram essa área, né? E outra coisa, a gente não falou aqui, né? Mas bem especificamente conseguiu inovar a questão da educação ambiental. Nós temos também, convido a todos, que tem um banner ali fora, né? A gente não apresentou esse case, né, por falta de tempo mesmo, mas a gente também inova com o trabalho social aliado à educação ambiental. Então, ali fora tem um case que é o Eco Moradores, que a gente fez na comunidade Batista Flores. Então, a gente procura sempre tentar identificar na comunidade, né, o que precisa, e dependendo dos recursos, claro, a gente depende de recursos econômicos, né, a gente colocar o trabalho social desde o início e também a questão da educação ambiental, que é bem importante. A gente não escutou muito falar disso, mas a gente tem esse entendimento que é bem importante também. A ideia é que nas contratações agora esteja englobada toda essa parte, né, de oficinas para incentivar o pertencimento da comunidade, para eles entenderem os direitos e deveres que os moradores têm em relação à sua área, né, a questão ecológica, sustentabilidade. A gente entende que isso é muito importante, faz parte do processo de regularização fundiária, né? A própria lei da REURB fala sobre isso. Então, acho que era isso, pessoal. Muito obrigada. Mais palmas, mais palmas! Dessa parte, gente, de fato, a gente também, assim como Caxias, tem uma equipe dedicada exclusiva para a regularização fundiária, com técnicos altamente qualificados, né? O pessoal é muito dedicado, é muito comprometido. Tem reunião no sábado à noite, eu vou, 5 levanto o braço para ir. É uma coisa de louco, nunca entendi isso. Brigam para ir. Brigam para ir. Então, de fato, são muito comprometidos, são muito parceiros, né? Ontem à noite eu não fui na reunião do AP, foram em 5 e ajudaram todo mundo. Né? Quem não tinha informação ia atrás, era o WhatsApp, tinha 50 mensagens no WhatsApp para a gente poder então, fazer as devolutivas corretas lá na reunião, enfim, né? E é como no teu caso, que também temos um WhatsApp, quem não responde vai direto para RH, não tem como. Super democrático. Super democrático, né? Não tem problema. A chefia assim é ótima. Não respondeu, o bloco pega. É, isso aí, vai RH direto, né? E a minha equipe também, né? A equipe que mais conhece facção em Porto Alegre. Sabe qual a facção atua em qual território e sabe o preço do tijolo de maconha em cada. Não tem pra ninguém, a gente sabe tudo. Tá bem, gente? Perguntas? Porto Alegre? Tudo bom? Eu queria, fiquei com gostaria de esclarecimento. A questão do trabalho social, acompanhar a topografia, vocês fazem isso durante todo o desenvolvimento da topografia? Acompanham ali lote por lote, enquanto durar a topografia, vocês acompanham, essa é a ideia? Essa é a ideia, talvez não todos os lotes, mas talvez quando precise, né? A topografia, a gente vai acompanhar apresentando a equipe de topografia para a comunidade. A primeira semana a ideia é acompanhar e sempre que houver necessidade também acompanhar a equipe de topografia. E a gente tem tido bons resultados com isso. Bom, então, primeiramente um elogio, né, a todos vocês aí da equipe, porque a gente trabalha diretamente com vocês e parabéns por ter agregado aí diretamente agora a assistência social, que a gente não tinha antes, com a equipe, né, com as comunidades. Agradecer ao Gasparim também, muito que eu sei de regularização, aprendi com ele. Então, e dar os parabéns para a equipe de vocês pelo trabalho. E a minha dúvida é, referente ali, não sei se tem como tu voltar um slide. Claro. Não, onde estão as ruas? Onde estão as ruas ali? As
as diretrizes urbanísticas. Como que vocês trabalham com a comunidade para informar os lotes que não serão atendidos nessa etapa, não serão titulados, né? Então a gente vê ali que tem alguns lotes que ficarão fora pela questão viária, né? Então, como que vocês tratam isso, assim? Larga o projeto e sai correndo. Essa situação aqui da Coelho aqui, tá? Houve uma necessidade de fazer um projeto com reassentamento, porque né, para fazer toda a parte de infraestrutura, não tinha como fazer da forma que eles estavam lá. Tá? Na verdade, eles ainda estão do mesmo jeito, tá? A gente só fez um projeto ali. Tá? E para mostrar para eles, a gente dividiu em pequenos grupos. A gente fez reuniões, oficinas com eles de quadras, e explicamos para eles a necessidade, né, de ter essas alterações. E, enfim, né, depois de ser buscado uma solução. Tem previsão de alguns lotes serem atendidos da mesma área, mas como não são muitos, né, 2 ou 3, que a gente vai ter que buscar uma solução alternativa depois disso. Mas a gente não tem muito problema em relação à comunidade. Eles aceitaram bem a proposta que nós sugerimos. Obrigada. Esse é um questionamento, gente. Então, vou agradecer mais uma vez. Obrigada, meus queridos colegas. E vamos para o próximo case.